daquela parte do Médio Oriente, na qual os judeus, até o dia de hoje, fazem as suas orações, na qual eles afirmam e dizem que essa é uma das únicas pegadas sobradas do tal muro do Templo de Jerusalém. Yeah, tá bem. Vamos lá. Já é tão bonito isso, tá? E é tão profundo, porque eu estou desde ontem, fazendo assim essas mesmas questões, Uhum. levando esses mesmos pensamentos. Até porque, por exemplo, se eu for conversar com historiadores, né, da história da África, né, e se eu levar esses dados para os historiadores, professores que estudam a África, eles vão achar desses cálculos uma problemática. Por quê? Pega aí a sua calculadora e vem aqui, ó. Vamos lá. Você vai somar 6.005, que é o ano que nós estamos, Uhum. menos 2023, que é o ano que eles estão, Uhum. certo? Uhum. Vai dar 182. 3.982, Yeah. certo? Uhum. Vamos lá. 3.982, vou colocar igual ao ano zero. Não, ano zero. Nos registros católicos, esse ano zero, que eles colocam na Bíblia, eles dizem que o Messias, né, que vou dizer, o rei, ele pode ter nascido 5 anos antes desse ano zero ou 5 anos depois. Por eles não saberem em que data exatamente ele iria nascer. Nessa instância, o Salvador do povo banto, Yeshua iria nascer. Isso. Uhum. Só uma correção. O príncipe não foi ainda avisado, né? Nós não estamos usando mais a palavra Salvador, Não. tá? Gato, Nem Salvador, nem governador, governador, sim. tudo que termina com dor. Sim, sim, sim. Até já dá É, para entender mesmo. isso. Começa bem, mas acaba com dor. Salva, Porque ele salva a dor, ele governa a dor, ele governador. cria a dor, Uhum. né? Então, não, ele é É, a salvação, é a salvação. né? É a salvador. Governança, ele faz a criação, mas ele não é o criador. Gato. Então, são dois pares, príncipe, são dois pares. Ou eles sabem da data e quiseram ocultá-la, ou eles não sabem da data. Uhum. A mais probabilidade é que eles não saibam da data, Também quero. certo? Mas assim, eu como estudioso, né? Então esses dois pares. Eu tenho que trabalhar com os dois pares, né? A possibilidade deles saberem Uhum. e quiserem ocultar e a possibilidade deles não saberem mesmo, né? No entanto que de 5 anos para cima, como 5 anos para baixo, isso interfere na sua idade, né? Aí ele vai ter 30, 25 ou 35, Uhum. entende? Então, Uhum. se ele tem, se essa pessoa, ela tem 30 naquele momento, só que se ele nasceu 5 anos antes, então ele tem 25. Sim. Se foi 5 anos depois, ele tem 35. Então, nós temos uma defasagem aí de 10, Uhum. certo? Tá Uhum. bem. Aí, se eu ia até pesquisar, né, sobre quando que Angola é livre, o processo, ou seja, o que eu passei no ano passado foi relacionado aqui ao calendário do Brasil. Uhum. Lei Áurea é no Brasil, não é na América do Norte, correto? Uhum. A Lei Áurea é aqui no Brasil, não é Uhum. nos Estados Unidos.
e nem na África, Uhum. certo? Então, dentro dos Estados Unidos também tem uma linha do tempo de quando que os negros lá foram libertados, Uhum. certo? Como Uhum. também em África, vamos chamar assim de África, né, de Reino do Congo, vamos chamar, só para a gente poder se entender, existe lá também uma linha do tempo, Exato. né? No tanto que o hoje presidente lá, qual é o nome dele lá, o João Lourenço? João Lourenço, que está no poder há mais de 20 anos. Ah, quer dizer, o partido no poder Isso, o está há mais partido. de 20 anos. O João Então, Lourenço veio substituir outro maluco. tá bom, o partido começou em 1900, 70 e tal. não, não sabe direito. Bem, vamos lá. Não, eu vou mesmo direto. Vamos lá pesquisar. Eu acredito que o MPLA, vamos lá, vamos fazer uso do Google. Sim. MPLA. O MPLA foi formado no dia 10 de dezembro de 1956. 1956. Tá bom. Então vamos lá então para a gente saber isso aí. 2023 menos 1956 é igual a 67 anos atrás, Hum, certo? hum, Então vou pegar 6005 menos 67. Então ué, vai dar o ano 5.938, uhum, tá bom? Então, hum. assim, na história da África, vamos dizer, eu consigo achar o que aconteceu 67 anos atrás, né? Uhum. Que foi o MPLA, ele governa desde esse ano. Aí eu pego, calculo Ah, mas, 6.005. deixa, gostaria de corrigir. O partido existe desde 1956, mas o partido governa desde 1979, praticamente 56, Ah, tá. 66, quase 23 anos ou 24 a 25 anos depois da sua formação, em 1979, em 75 declarada a independência em Angola. E Tá o mais bom. Então, engraçado é que foi um dos últimos países a ser independente. então, pera um Angola foi pouquinho. um dos Então, últimos pera um países. pouquinho. Vamos parte por parte. Sim, sim, sim. A formação do MPLA é em Em 1956, 56, sim. certo? O governo dele é desde 1975. A formação, a independência, e sim, 1975. E 76. a independência de A Angola? independência foi proclamada em 75, da mesma forma que o partido no poder, o MPLA, tomou posse de tal. Tudo bem, tá certo. Então, o MPLA, ele foi formado em 56, lutou, 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 lutou. Quando Né? chegou em 75, de 1975, aí ele tomou a independência e o governo. Uhum, Isso? uhum, Tá certo. Tudo bem. uhum. Então, esses dados eu consigo achar na história, certo? Aí também eu consigo, nossa, né, acredito como o príncipe estudou lá, né, eu tenho que sair pesquisar. O Uhum, príncipe já tem uhum, essa informação. uhum. Quando lá tem o cemitério dos reis do Congo, Sim, né? sim, 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 Então, sim, sim, no sim. livro, Em nos, Banza Congo. nos livros de história, no livro Uhum, de história, que o príncipe aprendeu na escola, e também pode pesquisar informações de enciclopédia, tudo isso aí. O príncipe não consegue achar o que aconteceu há 2023 anos em Angola? não, claro que não. Mas Por quê? sem pensar,
Não, não. 2023 anos atrás? Não, pesquisando. Pesquisando. Isso, livro de história. Mestre, me dá só um momento. Um momento. Veja. Vou buscar meu cachorro. Eu tenho um cachorro que está aqui. Quieto, quieto, quieto. 2023 anos atrás. Quer dizer, mas também mas usarei a sabedoria que que o mestre me tem dado, que é fazer então a multiplicação ou a soma de 6.000, como se diz então? 6.005 menos 2023. Iria dar 3.982. E depois, como é que eu tenho que fazer isso? Menos, tenho que fazer isso menos 2023, não é? Não, não, não. Não. O príncipe já fez. 6.005 menos 2023. Yeah. Aí vai dar 3.982. Yeah. Isso significa que, de acordo com o calendário que nós estamos usando, 6.005 menos 2023, eu vou achar o ano zero. É o ano zero romano. Aí dá 3.982. Certo? Então, no ano 3.982, menos 5 ou mais 5, de acordo com o calendário romano, foi quando Yeshua nasceu. Sim. Certo? De acordo com o calendário romano. De acordo com o que eles estão passando para nós. Certo? O príncipe entendeu ou não? Eu estou entendendo, sim. Legal. Aí, o que acontece? Como se faz a contagem do milênio? Né? Põe o zero aí no seu caderno. Você está usando caneta ou não? O telefone, mas posso utilizar sim. Não, sem problema. Então, é zero. Zero. Certo? Do zero até 999 é o primeiro milênio. Certo? Certo. Depois de 999 vem 1.000. Certo? Sim. Então, de 1.000, 10, 100.000 a 1.999 é o segundo milênio. Certo? Certo. Aí vai para o ano 2000. 2, 10, 100.000. De 2000 até 2.999 é o terceiro milênio. Então, de acordo com o calendário romano, nós estamos em qual milênio? No segundo milênio, né? Porque não, terceiro milênio, não. Terceiro milênio. Terceiro milênio. Sim, senhor. Terceiro milênio, certo? Então, o que acontece? A gente vai fazer um estudo inverso. O que é inverso? Nós vamos voltar no ano 2000. Eu não sei por que nós não gravamos isso, mas isso aqui que estamos a falar devíamos ter gravado, sabe? Não, eu estou gravando. Está gravando? Gueta! No ano... Porque é muito importante, é muito fogo que está a passar aqui. No ano mas 2000. Mas é o seguinte, eu tenho, assim que terminamos essa, eu vou começar a gravar, porque não estou gravando nada. Tudo bem. Mas se o mestre tiver a gravar também, tá bom. Não tem problema. Não, até porque a gente é só não estender muito a gravação, porque para mim ficou pesada a gravação. Vamos fazer uma gravação de 1 hora, depois a gente corta e grava de novo. Não, o melhor até seria, mas nós fazemos uma gravação no princípio de meia hora, tá a ver, mestre? Porque de maneira que você vai 1 hora é muito, é imenso. Sim. Então temos que... Eu estou falando para o príncipe, porque a gravação que eu fiz, que eu recebi, a gravação ela veio corrompida. Ah, é? Tanto que eu tive que usar a parte que o príncipe colocou no YouTube para poder colocar no meu canal, porque para mim ficou corrompido. Mas depois a gente fala sobre isso. Vamos lá. Então, vamos entrar no livro de história. Então, no livro de história, a gente vai fazer um estudo inverso. A gente vai no livro de história,
e vamos estudar sobre o que aconteceu no território africano, né? Não é certo usar essa palavra, mas estou usando para poder ajudar. Mas é O a que realidade aconteceu no ano 2000, sim, senhor. certo? Então, são 23 anos atrás. Uhum. Aí a gente estuda tudo que está no ano 2000. Legal. Depois a gente vai estudar, vamos estudar o que aconteceu no ano 1000 na nossa Terra, entende? Sim. A gente vai estudar o que aconteceu no ano 1000 na nossa Terra. No entanto, que se for estudar o que aconteceu no ano 1000 aqui no Brasil, é muito escasso as informações, porque no ano 1000 só tem os índios aqui, Uhum. de acordo com os livros Uhum. de Uhum. história, Uhum. certo? E se eu for estudar o que aconteceu no Brasil no ano zero, eles falam, no ano do Nosso Senhor, é assim que se Uhum. estuda a formação dos padres, né? No ano zero, que foi o nascimento do, do rei, eu não vou encontrar nada aqui no Brasil para poder estudar, entre parênteses, entendeu? Não vou encontrar nada, porque Uhum. a única coisa que no ano zero, né, vamos dizer assim, vamos levar isso lá para Jerusalém, lá para a Uhum. Palestina, para a Uhum. Palestina, né, como se tudo tivesse acontecido lá na Palestina. Uhum. Então, enquanto está acontecendo isso na Palestina, a Rússia existe, os Estados Unidos existe, mas não é Estados Unidos ainda. A Uhum. América Central existe, mas não é Peru, por exemplo. O território brasileiro existe, mas só está os índios aqui. Uhum. A China existe também, tem a história dela. Se eu voltar a Quer, 2023 anos, quer se eu met... for lá pegar o livro de história de China, eu tenho tudo marcado lá. Agora, se eu vim para o território, para a nossa terra, chamada hoje de África, é preciso que tenha livros ou não, né? Uhum. No caso, é preciso que tenha livros contando o como que nós éramos há 2023 anos Uhum. atrás. Uhum. Aí, chegando nessa data, há 2023 anos atrás, quer mais 5 ou quer menos para 5, Uhum. datas que aí o templo existe. O templo de Jerusalém ele existe, certo? Uhum. Então, levando em consideração não, pegando os povos que é na Palestina, então essa história do, 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 do templo tem que estar lá, certo? Teria que estar lá. Então, o templo está lá, né? As Américas, ela existe com os índios, né? Uhum. China existe, África existe. Uhum. Mas nós sabemos que o templo não estava. O Não. templo, ele está na nossa terra. Se ele está na nossa terra, aonde geograficamente ele se encontra? Que é essa pergunta que o príncipe fez. Mas Sim, como sim. Agora eu sim. sim, o que me parece é que a tal história da procura de novas terras que o europeu fez, inventou, falou, ou que nos foi ensinada até certo ponto, me faz crer que foi a procura do povo banto. Corrija-me se estiver errado, porque foi uma procura intensa para poder achar os escolhidos. E se formos ver, por exemplo, no Salmo 137, versículo 7, está escrito: Lembra-te, Congo, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que diziam: descobria até os seus alicerces. Não é isso que o Diogo Cão e os outros Diogos que foram feitos. O Colombo descobriu as Américas, o Cão descobriu sei lá mais o quê, mas nada, não foi descoberta, porque tudo aquilo, toda a terra que eles encontraram já havia habitação, o povo já habitava lá. Então não houve descoberta nenhuma, eles foram encontrar o povo escolhido. Sim, são dois lugares que a procura desses templários,
né? São os templários, que são os cavaleiros da igreja, e também os poderes da igreja, né? Tanto que, como eu falei na aula anterior, que eles chegaram aqui nessas Américas e eles destacaram que aqui era o Éden. Aqui era o Éden. Chegou a ver viu os índios sem roupa, né? Porém, com o físico deles muito bonito, né? E também uma mata que para eles nunca viram tanta mata, Uhum. animais. Então, naquela visão assim figurada de um Éden cheio de mato, um homem pelado, uma mulher pelada, com os Uhum. peitos de fora, o homem com os negócios, com os negócios balançando. Né? Quando eles chegaram aqui, você, poxa, aqui nas Américas, certamente aqui é o paraíso, aqui é Canaã, como tem livros, né? Tem uma corrente forte, estuda e acredita que aqui o Brasil é Canaã, né? Por causa desses relatos, desses livros. Então, eles saíram à procura de uma cidade, entre parênteses, perdida. Uhum. Eles saíram atrás de um algo chamado As 12 Tribos. Me faz lembrar algo para o pessoal que nos acompanha, que nos vê de toda a parte do mundo. Eu sempre gostei de filmes, e isso é algo que na nossa infância é um dos melhores entretenimentos que nós tínhamos, os filmes. E um dos filmes que sempre ficou na minha mente são os filmes do Indiana Jones. Indiana É, Jones tinha um filme que se chamava ah, A Cidade Perdida. Eu não sei se o mano conheceu esse filme. A eu assisti, Cidade. assisti vários filmes de Ana Jones, porque Não, naquela época de 80, né? 80, é 90, 30 por aí. Sim, sim, era sim. tela Não, quer dizer, quente, eu também. né? Mestre, se você me der a oportunidade, eu gostaria. Eu não quero fazer propaganda, mas eu gostaria de partilhar esse filme, porque não é, eu não quero fazer, mais uma vez, não quero fazer propaganda nenhuma de nenhum filme, porque eu acredito que filme é uma das maneiras que os filhos do inimigo usam para proclamar e enviar as suas agendas. Nessa instância, eu só gostaria de fazer pormenor sobre o tal filme que fala sobre a cidade perdida. Que se fala-se de uma cidade que estava perdida, que eles queriam encontrar. Mas eu nunca vi nenhuma descoberta feita. Quer dizer, um africano, um americano sair dos seus continentes para ir procurar algo na Europa. Foi sempre o europeu que saiu da Europa para ir buscar melhores condições de vida, melhores recursos minerais, algo que eles não têm fora da tal Europa, que são, e esse filme foi um deles. Marcou-me imenso, mas enfim, Sim. era só para fazer pormenor sobre tal. Não adianta nem falarmos. Quem quiser tiver a oportunidade, se ainda não teve a oportunidade de ver o tal filme, então que faça, que vai lá ver, para tentar entender um bocado daquilo que nós estamos a falar. Mas realmente, sempre acreditei que aquela história de ir em África e encontrar os africanos de biquíni, etc. Eu sempre achei estranho, porque eu disse, então como é que você vai descobrir algo que já existe? Na verdade, o que o príncipe falou não é diferente de hoje, né? Sempre, por exemplo, agora, novamente, eu vou usar a palavra que eles estão usando: Hum, aquecimento global, hum, crise climática. Então, nesse processo de aquecimento global, crise climática, eles estão em olho no Brasil e também estão de olho em África, hum, né? Recursos, né? Veja que a China mesmo está lá com, vou chamar de uma bacia, né? Eles hum, fizeram lá uma bacia de reserva de água, a qual hum, eles estão dizendo que aí é o outro lado da especulação, né? Que é o lado ocidental, porque a mensagem que nós temos aqui, nós não, vou falar assim,
a mensagem que a população tem aqui é a mensagem traduzida para o Ocidente acreditar, né? Não estou defendendo Rússia, não estou defendendo China, até porque isso não me interessa. Não. Eu sou príncipe do reino do Congo. Gueto. Não tem nada a ver com China, não tem nada a ver com Rússia, não tem nada a ver com nada disso aí. Não me interessa defender. Não precisamos defender nada disso. Ingueta. E sim, abrir o entendimento. Veja que lá a China, vou chamar de bacia novamente, né? Dizendo que é tão grande que vai mexer na rotação da Terra. Balela. Eu não acredito. Ou seja, é um modelo de assustar, apavorar as pessoas que têm pouca cultura, né? Ou não é nem pouca cultura, eu errei dizer pouca cultura, e sim é uma desinformação, porque como as pessoas que estão aqui no Ocidente são dependentes da informação do próprio Ocidente, o Ocidente vai e crucifica o Oriente, né? Estou usando a palavra deles, né? Eu crucifico o Ocidente. A China está criando lá uma coisa que vai mexer na rotação do planeta, então a Terra vai começar a rodar meio que tá entendendo? Uns quadros assim, dessa forma. Então, o que acontece? Esse tal aquecimento global, essa crise climática, precisa-se de recursos, que não é diferente de como foi nas datas, né, que nós estamos aqui calculando. Eles saíram atrás de recursos. No entanto, que uma vez eu vi um índio falando, esqueci o nome dele, ele é bem conhecido, né, que quando os portugueses, né, vieram para cá, já existiam outros povos que viviam junto com os índios aqui. Então, quando eles vieram para cá, eles foram bem acolhidos, porque os índios não tinham uma intenção de matar, fazer mal, nada. Até eles poderiam afogar aqueles homens, aqueles usurpadores na água e ficaria por isso mesmo. Mas não, eles acolheram esses usurpadores na intenção de ser mais um povo que vem aqui para conosco e, né, eles foram benevolentes em recebê-los aqui, né? E nem tomar banho eles sabiam, né? Ou seja, nem tomar banho eles tinham interesse por isso, abre aspas, nojentos, nojento, nojento, nojento. Essa é a pura verdade. Eu não, o que eu estou falando, eu não estou criando uma coisa a partir de agora. Não tem nada a ver, é mesmo nojento, a realidade. nojento. Aí sim, sem cultura, sem fundamento, gente fedida. Né? Chegaram aqui, foram acolhidos pelo povo desta terra, que são os índios, foram acolhidos por eles, entraram no meio deles, fizeram amizade, no entanto que tirava daqui o pau-brasil, levava lá para a terra deles, e os índios aqui pensavam, nossa, lá onde que eles moram deve ser muito frio, porque a quantidade de pau-brasil, a quantidade, aí que é o pau-brasil, né? Ver depois. A quantidade de madeiras que nós fornecemos a eles é muita madeira, porque os índios que aqui estão, né, nesse episódio, né, que não é o ano zero, né, vamos aí fala que 1500 descoberto o Brasil, né, já falamos isso, é mais uma historinha, né? Posso fazer um pormenor? Eu só quero te mostrar algo que é algo, é algo fascinante. Eu gosto quando o nosso pai,
que é Zâmbia, Congo, Quatuleno, nosso Culu, quando é que ele nos mostra algo que para nós podermos fazer e mostrar ao nosso povo. Porque assim, o mestre nesse momento, há instantes falou sobre o fato de que o povo branco até muito tempo até não sabia nem tomar banho. Yeah. Eu vou acrescentar algo mais e dizer que não só isso, mas foi a Igreja Católica uma das primeiras, primordiais instâncias ou institutos a proibir tomar banho. Ou não acredita meu povo. Ou o povo Untu não acredita. O povo Banto, que é Untu, não acredita. Então vamos lá dar uma olhada nessa. Esse é Google. O mestre está vendo aquilo que eu estou a partilhar? Otimamente. E eu leio aqui, quando a igreja. Eu só quero fazer o promenor naquilo que está escrito aqui. Para todo o povo Banto que quer se tornar Untu, acorda. Quando a Igreja Católica proibiu o banho, mal sabemos que, no passado, o banho foi considerado pecado e caminho para o inferno. Isso ocorreu quando o Papa Gregório proibiu terminamente os cristãos de tomar banho. Gregório foi um papa genial e doutor da igreja, mas cometeu essa barbaridade ouvindo os médicos que o assessoravam. Então, fazendo sequência, porque foi a Igreja Católica, o mesmo instituto que enviou Diogo Cão, como chama, o Cristóvão Colombo e etc. Foi o mesmo instituto, ou a mesma instituição que enviou os tais exploradores ou descobridores de terra, nessa instância, com as mesmas características, não toma banho, e etc. São algo que nós hoje, através da história, podemos mostrar, assim como o nosso mano e mestre falou. Então acorda, Banto. Dá sequência, por favor, mano. Então, exatamente, né? Exatamente. Então, eles criam, né? Eles criaram uma história. Eles criaram uma história, né? E essa história que eles criaram foi escrita e redigida, imprimida e vendida como livros para a população. Por isso que, durante todo esse período, o mundo inteiro acreditou que os judeus Askenazim são eles, os hebreus, que está na Bíblia. Até porque toda a Bíblia, né, que está aí, que é o livro dos livros mais lido no mundo como um todo, assim que a pesquisa, que eles dão para nós também, né? Existe a história contada e a história verdadeira, né? Nessa história contada, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Sim. Mais lido, não podemos dizer. Certo? Porque muitas pessoas compram, mas não lê. Ninguém lê. Fica no Salmo 90, em cima da Salmo 23. Salmo 3, Salmo 90, né? E pronto, tá bom? Príncipe, vamos dar um pequeno intervalo, né? A gente vai cortar esse vídeo, já vamos continuar, certo? Certo. Banto, acorda. Não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Solele, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Solele será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador, e desviará de Acabá todas as suas impiedades. À beira-mar, nos lembrávamos de Sião. O nosso povo foi levado numa prisão. À beira-mar, nos lembrávamos de Sião. O nosso povo foi levado numa prisão. Vendidos no Egito, oh Pai, aos filhos dos gregos, oh Pai, cativos na Síria, oh Pai, espalhados dentre as nações, vendidos no Egito, oh Pai, aos filhos dos gregos, oh Pai, cativos na Síria, oh Pai.
espalhados dentre as nações. Se riram de nós, nos chamaram de ossos secos, mas Congo nos deu vida, nos fez reviver. Nós estamos de volta, nós estamos de volta. Os que nunca foram, nós estamos de volta, nós estamos de volta. Os que nunca foram, saímos do Egito nas asas do bebê azul. Palavras da vida estão na boca do Redentor. Ai dos inimigos que dividiram nossa terra, ai dos inimigos que escravizaram nosso povo, ai dos inimigos que roubaram nossas riquezas. Benemeneteca, oh Edom, se riram de nós, nos chamaram de ossos secos, mas Congo nos deu vida, nos fez reviver. Vendidos no Egito, oh Pai, aos filhos dos gregos, oh Pai, cativos na Síria, oh Pai, espalhados dentre as nações. Vendidos no Egito, oh Pai, aos filhos dos gregos, oh Pai, cativos na Síria, oh Pai, espalhados dentre as nações. Se riram de nós, nos chamaram de ossos secos, mas Congo nos deu vida, nos fez reviver. Se riram de nós, nos chamaram de ossos secos, mas Congo nos deu vida, nos fez reviver. Nós estamos de volta, nós estamos de volta. Os que nunca foram, nós estamos de volta, Os que nunca foram, estamos de volta, nós estamos de volta. Os que nunca foram, saímos do Egito nas asas do bebê azul. Palavras da vida estão na boca do Redentor. Saímos do Egito nas asas do bebê azul. Palavras da vida estão na boca do Redentor. Ai dos inimigos que dividiram nossa terra, ai dos inimigos que escravizaram nosso povo, ai dos inimigos que roubaram nossa riqueza. Benemeneteca, oh Edom, Porque por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia eu te recolherei. oh Edom, se riram de nós, nos chamaram de ossos secos, mas Congo nos deu vida, nos fez reviver. Se riram de nós, nos chamaram de ossos secos, mas Congo nos deu vida, nos fez reviver. Nós estamos de volta, nós estamos de volta. Os que nunca foram, nós estamos de volta, Os que nunca foram. Então direi ao norte, dá, e ao sul, não retenha. Trazeis meus filhos de longe, e as minhas filhas das extremidades da terra, e todos que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória. Eu os formei, sim, eu os fiz.